Antes de iniciarmos o estudo do oitavo mandamento, já que fizemos a leitura em 2 Tessalonicenses 3, que, por providência, é o texto que a gente está expondo, à noite, reforçar uma doutrina que eu sei que os irmãos conhecem bem, mas toda a doutrina, toda a base, a doutrina fundamental da fé cristã, ela precisa ser reforçada e renovada. Então, volto só um pouquinho lá em 2 Tessalonicenses 3. Os dois primeiros versículos de 2 Tessalonicenses 3 foram os versículos que nós fizemos a exposição, no domingo passado. E ele tem uma doutrina aqui bem enfática, que é tema de contínuo debate no meio evangélico. Então, os irmãos poderiam identificar aqui, nesses dois primeiros versículos, ele tem uma doutrina aqui que diz respeito a um tema que se discute e vai se discutir, no meio evangélico até a vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Um exercíciozinho aí para a gente começar a estudar, antes da gente estudar o oitavo mandamento. Que doutrina a gente tira aí? A doutrina que a gente encontra, assim, uma doutrina bem clara. Isso, Ramon enfatizou aí, que é a questão diz respeito a gente pode tocar em várias temáticas. Ramon expôs aqui, diz que é a salvação universal, Você pode também colocar da eleição, Nós temos aqui a doutrina da eleição. É muito claro isso aqui, irmãos. O contexto fala a respeito disso e de toda a Escritura. A fé não é de todos. De quem é a fé? Hein? De quem é a fé? Dos eleitos. Onde é que está isso? Não, tem um texto bem específico que diz que a fé é dos eleitos. Bem específico mesmo, com essas palavras. Nós vamos pegar esses 3 versículos aqui. Esses 3 não, nós vamos pegar 3 versículos para deixar forte aí, para os irmãos vão decorar esses versículos. Eu fiz questão de dar essa parada aqui para os irmãos decorar esses versículos, tá? Esse versículo aqui, de 2 Tessalonicenses 3, 2, a fé não é de todos. Se não é de todos, de quem é? Aí o irmão respondeu acertadamente, a fé é dos eleitos. Mas qual é o versículo que está dizendo isso? Tito 1:1. Leia aí. De quem é a fé, irmãos? É dos eleitos. Aí os irmãos vão aí, olha esses 3 versículos, irmã Anitta? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 3, 2, Tito 1:1 e Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, a fé é um dom de Deus, por isso que a fé não é de todos. A fé é daqueles a quem Deus dá, a quem Deus concede. E a quem Deus concede fé? Tito, aos eleitos. Não dá fé para todo mundo. Ninguém nasce com fé. Então, aí, para todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, ninguém nasce com fé. Não a fé salvadora. Preste bem atenção. Não a fé salvadora. Eu não estou dizendo que fé seja no sentido de acreditar em Deus. Acreditar em Deus, as pessoas acreditam, mas isso não significa fé salvadora. Tiago claramente diz: até os demônios creem que Deus existe, porque se tem alguém que sabe que Deus existe mais do que o homem, são os demônios. Eles sabem muito mais do que a gente. Entenda no sentido do homem natural. Eles sabem muito bem. Então, eles sabem que Deus existe. Fé, aqui nós estamos nos reportando, não ao mero fato de afirmar com toda a convicção que Deus existe, mas a fé aqui chama-se a fé salvadora. Aquela fé que crê que Cristo, e somente por meio de Cristo, se obtém a salvação.
A fé que leva você a crer em Cristo, a clamar por Cristo. A fé que leva você a crer em tudo que Cristo disse e seguir esse Jesus Cristo. A fé que é aquele princípio, é o firme fundamento das coisas e a convicção daquilo que não se vê. Você não vê a Deus, mas você crê sinceramente que isso aqui é a palavra de Deus, que Deus falou, que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. Nós cremos que Cristo vai retornar, vai voltar. Nós cremos em tudo que a Escritura diz. Isso aqui é a fé salvadora. Então está aqui uma doutrina bem clara. Sim, irmão. Atos 13. E se você for ver também Atos 16, 14. Abrir o coração é o quê? Concedeu fé. Concedeu entendimento. Ela recebeu a fé. Por isso que ela creu. Por isso que ela teve entendimento. Então, Atos 13, 48, Atos 16, 14. E dentre muitos e muitos outros textos e passagens da Escritura que fundamentam essa doutrina. Tá certo, irmãos? Então, a fé não é de todos. A fé, se não é de todos, de quem é? Há muitos argumentos. Não, é daquele que responde positivamente, daquele que ouve o Evangelho, mas a Bíblia diz que você ouve o Evangelho, você só crê no Evangelho se você tiver fé. Então, não é do homem. Todo o processo de salvação, irmãos, é um processo que é extra, é de fora do homem, não é intra, não é dentro do homem. A salvação, ela vem de fora. Então, o homem não tem nenhuma participação. Vem de fora nesse sentido, né? É Deus que concede fé, é Deus que concede arrependimento. Já disse isso para os irmãos. Quem se arrepende é o homem, mas quem concede o arrependimento ao homem é Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece é o novo nascimento. Para você crer, você tem que nascer de novo. Para você se arrepender, você tem que nascer de novo. Para você entender a palavra, você tem que nascer de novo. E ninguém consegue produzir o seu próprio novo nascimento. De novo nos reportamos a Jesus na conversa com Nicodemos. Jesus deixou muito claro: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Acabou. O que é que o profeta quer dizer com um novo coração? É um novo nascimento. Quando Deus promete ao seu povo: tirarei de vós um coração de pedra e porei dentre vós um coração de carne. O que é isso, irmãos? Novo nascimento. Isso é transplante. Novo nascimento. Aí você passa a ter a mente de Cristo, porque você nasceu de novo. Então, para você crer, você tem que nascer de novo. Por que é que isso é necessário? Porque antes você estava morto. Morto. Aí essa linguagem a gente sabe, né? Não é morto biologicamente, é morto espiritualmente. E isso, de novo, nos remonta à doutrina da queda. Então, vejam, irmãos, como estão interligados, né, todos esses ensinos e chegam aqui. Porque se você não compreender direito um, você não vai compreender esse aqui, você vai interpretar errado. Você vai entender errado. E você vai ensinar errado. E você vai evangelizar errado. Aí sai tudo errado. Sai certo. Para a vida. Toda obra. A obra da salvação, irmãos. Toda a obra da salvação não tem a participação do homem, a participação ativa. Ele só reage positivamente. Daí a gente dizer que a graça de Deus, alguns não gostam muito de usar a expressão graça irresistível, porque tem expressões na Bíblia que dizem: vocês resistem ao Espírito Santo. Você está vendo? Ó, você diz que a graça é irresistível, né? A graça salvadora. Não tem como. Quando Deus alcança o ser humano, ele só faz responder positivamente. Quem se arrepende é ele,
é o homem. Quem crê é o homem. Deus não crê pelo homem, mas ele concede a fé, concede o arrependimento, concede entender tudo. Então, aquele que iniciou a obra, a boa obra, vai completar. Por quê? Porque a obra é de Deus, a obra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há nem 0,01% de participação no homem no que diz respeito à salvação. Não tem como. Então eu só queria enfatizar, porque está importante a gente estar aí, os irmãos vão. Já decorou, não foi, irmanito? Os 3 textos. Bora repetir. 2 Timóteo 3, 2. Depois, qual foi o segundo texto? Tito 1, 1. E o terceiro, Efésios 2, 8 e 9. E 10, né? 2 Timóteo 3, 2. 2 Tessalonicenses 3, 2. Perdão, 2 Tessalonicenses 3, 2. Tito 1, 1. E Efésios 2, 8, 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10 é um dos textos mais conhecidos dos batistas, né? Não é um dos mais bem interpretados, mas é um dos mais conhecidos. Ok, irmãos? Muito bem. Vamos ao estudo do 8º mandamento, parte 13. Hein? Eu vou de acordo com o ritmo aí dos irmãos. A gente está... Não, sou eu que eu vou dividindo de acordo com o ritmo que a gente vai estudando. Tá certo? São 26, aí tem essa divisão, né? São 26 pecados proibidos nesse mandamento, listados no Catecismo Maior de Westminster. Tá certo? Nós estamos bem, né, encaminhados. Nós já chegamos praticamente à metade. Então, já está. Hoje, quando a gente terminar hoje, a gente vai estar mais perto de terminar do que longe. Nós já vimos 12 deles. 12 deles. Permitindo Deus, hoje a gente vai ver o 13, 14, 15, 16, 17 e, se der, o 18. Como a gente dedicou um tempinho aqui, né, aos outros, pode ser que a gente não consiga ir todo. Mas a gente já vai avançando claramente, a gente está vendo, os irmãos, a gente está aprendendo, né, dos muitos pecados que nós cometemos contra esse mandamento, e graças a Deus por isso, do entendimento da sua palavra. Como disse, a gente estava no retiro, né? Aí a gente citou, né, uma das irmãs que estavam lá. Eu disse: olha, nós já vimos até, né, a 12ª parte, né? Aí ela disse: sim, também, né, pastor? Para que pressa para terminar? Eu disse: não que a gente está devagar, ou está rápido, ou está controlando o ritmo. Não é uma questão de controlar um ritmo, é o entendimento que a gente tem à medida que Deus vai nos falando, o Espírito vai nos falando, a gente vai vendo e a igreja vai estudando. Mas eu vou dizer uma coisa que há muitos anos a gente viu uma pregação, e pode anotar, isso é uma das máximas, tá certo? Eu vou trazer para os irmãos uma orientação, né, uma exortação, que nunca falha no que diz respeito à vida, à carreira cristã. Deus é um excelente professor. Ele dá a lição, ele dá a aula e depois ele aplica a prova. Estava meditando no sermão da noite e vi isso de forma muito clara. Não tem como. Tudo que os irmãos aprenderem, sendo instruídos corretamente na palavra de Deus, Deus vai logo depois lhe dar uma oportunidade para você botar em prática. Exatamente o tempo a gente não sabe. Pode ser logo depois que você tenha ouvido o estudo, ouvido a pregação. Minutos depois, Deus pode colocar uma situação para verificar se você aprendeu ou não a lição. Ele pode demorar um pouquinho, pode demorar pouco tempo, rapidamente pode acontecer isso. Mas tenha certeza que ele é um ótimo professor.
ele dá a lição e aplica a prova. Então, o que a gente está aprendendo, se os irmãos atentarem com isso, prestarem atenção, tá certo? Os irmãos vão observar isso nas suas vidas. Então, na escola, quando o professor faz isso, ou diz algo desse sentido, o que é que o estudante faz? Ele se prepara, ele diz, lá vem prova, né? É a mesma coisa com o crente. Aprendeu. Deus falou com você, olha o estudo, a pregação, o sermão, como foi, a palestra, rapaz, aqui dali, de fato, é o que está na palavra de Deus, é o que Deus quer. Pois pronto, se prepare que Ele vai colocar você à prova. Isso é certo. Muito bem. 13º pecado proibido neste mandamento, conforme a metodologia do Catecismo Maior de Westminster, é o que é que peca contra o 8º mandamento, não furtarás, é a usura. Texto bíblico, Salmo 15:5. Salmo 15:5. Vamos lá de trás. Aline, leia aí, por favor. Não será jamais abalado. O cidadão do céu, irmãos, o cristão, o verdadeiro crente, ele age de acordo com, primeiro, a palavra de Deus, ele age de acordo com as leis, com os costumes, com os usos da sociedade em que ele vive. E isso é uma coisa interessante, viu? Isso é uma coisa muito interessante, por causa da sua aplicação. Então, nós vivemos em uma determinada sociedade. Assim como Cristo viveu numa sociedade, assim como Moisés, né, viveu em um tipo de sociedade, lá no Egito, Jó viveu numa determinada sociedade, nos textos mais antigos da Bíblia, né? Está lá a situação lá de Jó. Todos nós, irmãos, vivemos em sociedades distintas nesse sentido, né? A própria Bíblia foi escrita num intervalo muito grande, né? Muito mais de 1000 anos, né? Calcula-se 1500 anos. Não foi isso, não é isso aqui? Hein? 1500 anos entre o primeiro livro e o último livro. Então, muita coisa aconteceu. Muitos costumes eram diferentes. Israel, ora, gozou de tempos de prosperidade espiritual, prosperidade financeira. Ora, passou por aperreios, apertos, inimigos lá, e eles sofrendo porque estavam desobedecendo a Deus. Ora, vinha um rei temente a Deus e restaurava o culto, e o povo se alegrava, era um júbilo, né? O templo era cuidado, era bem cuidado, arrumado, tinha tudo direito. Ora, um rei não seguia os passos do seu pai, começava a flertar com a idolatria dos povos ao redor. Aí o culto era abandonado, os sacerdotes, os levitas corriam porque não tinham como se sustentar, porque a primeira coisa que acontece é abandonar o culto. Primeira coisa, não pode prestar atenção. Olha, irmãos, o culto, a gente fica dizendo, o culto é o centro da vida do crente. Você olha para o Antigo Testamento, você olha para o Novo Testamento. Não tem como, irmãos. Aquilo do Antigo Testamento tudo era uma figura do que sempre seria. Tanto é que o céu vai ser um dia do Senhor eterno. É cultuando, é louvando, é agradecendo a Deus. É o tempo todo. O tempo todo. Não vai ser assim. Então, é por isso que você pode observar que quando o povo peca, a primeira coisa que sofre é o culto. Você vai ver, ou o culto é abandonado completamente, ou o culto começa a ser adulterado. Né? O povo não deixa de ir, mas vai por outros motivos. Começa a introduzir elementos contrários à Bíblia para satisfazer a si mesmo. Então, isso acontece. Irmãos, isso vai sucedendo. A gente vê em toda a Escritura. Toda a Escritura. Desde lá do início, Deus orientando o povo. Então, o cristão viveu todas essas situações, né, de um culto verdadeiro,
e o pessoal louvando ao Senhor, salmodiando, e dando graças a Deus. Olha, ele abandonando o culto, e chegou um ponto que eles foram para o cativeiro, o ápice, né, da punição divina para o povo era no cativeiro. Mas em todos, aí veja, olha a mudança da sociedade. Eu quero enfatizar isso. Antes o povo estava vivendo ali, né, em Canaã e tudo mais. Daqui a pouco eles estão lá na Babilônia. Olha a diferença. Imagina aí, Gisele, a diferença de você viver na sua terra. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante, irmão. Eu vou enfatizar a usura, mas eu quero trazer uma coisa, uma questão que é muito importante para o cristão em qualquer época. Então, eles estavam vivendo ali na sua terra, sob o seu governo, o seu rei, né? Que estava ruim, tanto é que chegou o ponto de Deus não suportar mais e mandá-los, né, para a escravidão. Mas eles estavam vivendo na sua terra, dentro dos seus costumes, dentro das suas leis, mesmo que umas tenham sido abandonadas e etc., mas estavam tudo ali. Agora eles são levados à força, sob extrema violência. Os irmãos querem ver como foi? Valendo Jeremias e valendo Lamentações de Jeremias, para você ver como foi esse processo. Como Jeremias fez, é de chorar, é de lamentar aquilo que o povo passou. E passa nos dias de hoje também, irmãos, quando a igreja abandona Deus. Eu não quero sair muito, mas as pessoas acham que não está acontecendo agora. Morte, abusos, violência contra mulheres, crianças, idosos. Tudo isso aconteceu quando o povo foi levado. E nos dias de hoje? Quanta coisa não acontece por conta da rebeldia de ter abandonado a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês jovens, prestem atenção. Crianças aí, adolescentes principalmente, desde a idade de Ruth, temos ensinado, demonstrado em casa que, olha, tudo que você tem na Escritura tem tudo relação com a vida se você for um cristão. O que aconteceu com os personagens bíblicos tem tudo a ver com a sua vida, como nós vimos claramente, mas de forma muito enfática no retiro. Todos foram chamados para brilhar. Não foi só Sansão não, porque tinha força. Agora, preste atenção. Deus falou, vou repetir aquele negócio, Deus falou a Sansão por meio de seus pais, não foi assim? Homens piedosos. A gente não tem nenhuma referência assim, Deus falando diretamente a Sansão. Teve não, né? Mas Deus falou com ele por meio de seus pais. Não é assim? Deus fala com as crianças, os jovens, os adolescentes hoje, por meio de quem? Os pais piedosos da igreja, né? Do pastor, de quem traz um estudo, sendo da palavra de Deus. Quando a pessoa não ouve, quando a pessoa é rebelde contra aquilo que é dito, as consequências virão, assim como veio para Israel. Quando ele se rebelou e foi para o cativeiro. Então, toda aquela tristeza aconteceu com o povo. Então, quando um filho, uma filha não dá atenção ao pai e à mãe, manda ele tomar cuidado com a sua postura, seus costumes, e ele internamente começa a atender a sua própria voz, achando que o pai e a mãe estão exagerando. Muitas vezes está exagerando, não é assim não, isso não vai acontecer comigo não. Eu conheço meus amigos, eu conheço minhas amigas, eu sei quem é e tal, e vai dando ouvidos e vai incorporando. Uma hora ou outra, ele, o que é que vai fazer? Ele vai ficar numa situação, ele vai se colocar numa situação de perigo, de risco, e o mal vai lhe sobrevir. Aí muitas vezes você diz, mas por que isso aconteceu? Não deu ouvidos. Aí vem acidentes, às vezes com morte, né? Aí vem violência, pode sofrer violência psicológica, pode sofrer violência física, pode sofrer violência sexual. Por causa de quê? Não deu ouvidos. Não deu ouvidos. Tudo isso aconteceu, irmãos, com Israel.
Deus disse, não faça, não faça, eu vou ter misericórdia, eu vou ter misericórdia. E foi tendo, mas vai chegar uma hora que vai no limite da misericórdia. A longanimidade tem limite. E aí você olha o que foi que aconteceu com Israel e olha o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo no mundo? De novo, a gente está estudando a lei de Deus, irmãos. E a lei de Deus está nos dizendo as coisas que estão acontecendo com as pessoas no mundo, eles não estão dando ouvidos ao que Deus deixou para eles. As suas leis são boas. A lei do Senhor é perfeita. A gente cansa de dizer aqui, vamos continuar dizendo, irmãos, que é o que a Bíblia diz. Ó Senhor, como é boa a tua lei. E é para que vocês, todos nós, amemos a lei de Deus. É por isso que nós estudamos, a gente entenda o valor da lei de Deus. Então aquele povo foi sofrendo. Aí, isso tudinho para chegar na Babilônia. Veja, eu estou dizendo isso para os irmãos. Com que sociedade diferente. Eles tiveram que se adaptar completamente, não foi não, João? A uma nova e completa realidade. Ao ponto de estar sobre o governo de um homem que fez uma estátua e mandou que todos se curvassem diante dela. O que é que os fiéis fizeram? Não se curvaram. Por quê? O cristão age de acordo com a lei, eles respeitaram a lei daquela sociedade, respeitaram os costumes daquela sociedade, que eram bem diversos dos seus costumes, até o ponto de não ter ferido a lei de Deus. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. E foi assim com Daniel, que foi colocado lá em cima. Era um funcionário do governo, era um servidor público, né? Não era assim, Zaqueu? Sustentado pelo, não, eu vou botar você. Todos eles foram capacitados, instruídos, foram bem, muito bem, né? No seu desenvolvimento. Daniel, Deus colocou ele aqui, e ele cumpriu com tudo. Foi um ótimo servidor, atendia ao rei, o rei gostava dele, Deus concedeu graça, né, a Daniel, não foi perante o rei e tudo mais, até que veio uma ordem que contrariava a lei de Deus. Daniel disse, não, eu não vou atender. Você vai morrer, não tem problema nenhum. Qual é o problema morrer? Qual é o problema? Nenhum. O cristão, irmãos, age de acordo com as leis, os costumes e usos da sociedade em que ele vive. Ao longo de todos esses anos, os cristãos viveram em mais diversas sociedades. Nós estamos vivendo numa sociedade bem diferente, inclusive bem diferente dos nossos avós, né? Vivemos no mesmo país, mas a sociedade está bem diferente, bem diversa, com valores diferentes. O que é que o cristão vai fazer, irmãos? O cristão tem sempre uma linha, tem um parâmetro que vai lhe guiar ao longo de todo o tempo, que é a lei de Deus. E nós vamos olhar para a época, para os costumes, para as leis da nossa sociedade, e nós vamos olhar para a lei de Deus e entender que a lei de Deus está acima de todas elas. Nós vamos procurar viver bem, onde Deus nos colocou, mas tendo como referência maior a lei de Deus, que é perfeita. O Salmo 15:5, ele aponta para a questão da usura. Vamos fazer a leitura de novo? Salmo 15:5. Pode ler. Sim. Não será jamais abalado. De novo, né? Abalado aqui, irmão, no sentido aqui, não, ninguém vai me atingir, não. Eu disse, não, você pode até morrer por agir desse jeito, né, Zaqueu? Esse não será abalado, nem aquela concepção triunfalista e etc. tal. Ele não vai ser abalado na sua integridade, na sua firmeza, no seu entendimento, na sua fé, na sua postura como cristão. Isso aí, Deus vai lhe dar firmeza, segurança. Agora, pode ser que você perca a cabeça, né? Você seja crucificado, pode ser que você vá para a prisão. José foi para a prisão, né? Porque não
pecou. José foi para a prisão porque não pecou. Não foi porque ele pecou. E aí ele foi abalado? Estava lá firme e forte na prisão, servindo a Deus. Então o cristão vai ver que época, que momento que eu estou vivendo. Está aqui. Eu vou agir como? Eu vou agir como um cidadão do céu em qualquer época, em qualquer situação. Eu vou emprestar meu dinheiro, vou, mas não com usura. O que é usura? É aquela prática, a usura é a prática da exploração por meio do juro excessivo, de uma cobrança de juro excessivo. Isso que é a usura. O cristão, em qualquer época que ele viver, ele não vai concordar em oprimir o pobre, mesmo que o pobre esteja disposto a se submeter pela necessidade. Por isso que eu disse que eu enfatizei as épocas, porque, irmãos, determinadas sociedades e determinados costumes de sociedades, eles normalizam umas coisas, umas atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Entende isso? Olha? Determinadas sociedades, elas normalizam práticas, costumes, que para eles não tem problema nenhum. Olha, isso aqui é normal, não tem nada, todo mundo faz e ninguém acha errado. Aí o crente, o que é que faz? Diz, não, eu vou olhar a escritura, né? Está certo ou está errado? Aí ele diz, isso aqui está errado, então eu não faço. Há determinadas sociedades, por exemplo, que vão permitir a exploração do pobre. Aí o que é que vai acontecer? Por exemplo, nos Estados Unidos, você, em alguns estados, é permitido você usufruir de cassinos, né? Está legalizado, está tudo certo, ali está funcionando dentro da lei, não é? Inclusive, tem uma cidade famosa, né, nos Estados Unidos, com a famosa Las Vegas. Muitos filmes são feitos em Las Vegas, aquele glamour, aquela coisa todinha. Não tem nenhum problema ali, viu? Está tudo legalizado, o governo diz que não tem problema, não é nenhuma quebra da lei, nem quem tem cassino, nem quem participa do cassino. Aí o cristão está aqui no Brasil, disse, não, aqui não pode. Aí disse, vou passear nos Estados Unidos. Ganhei, vamos fazer assim. Eu comprei um produto e quem comprava um produto tinha direito a um cupom eletrônico. Você não precisava você não sabe fazer nada. Ele, na hora da compra, ele já associou seu nome, já está no cadastro dos clientes. Fizeram um sorteio, quando eu fui ver, fui sorteado. Ganhei uma passagem para Las Vegas com direito a acompanhante. 3 dias, passagem de volta, hospedagem. Onde foi? Num hotel. Mas esse hotel fica dentro do cassino, Cassino Royale. Aí você, para ir no hotel, normalmente o pessoal faz assim, você passa por dentro do cassino, né? Assim que a estratégia, para você acessar o elevador para chegar no hotel, você passa por dentro do cassino, e as máquinas lá só blá, 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 blá. E você aí uma fichinha é só $10. Já que eu ganhei tudo, né? Economizei aí. Mas lá não é errado se eu fizer isso. Aí eu vou fazer. Nós estamos estudando aqui, né? Sobre o mandamento. O cristão, irmãos, age de acordo com as leis e os costumes da sociedade em que vive, mas, acima de tudo, da palavra de Deus. E ele sabe, ele faz a leitura. O crente, irmãos, faz a leitura do mundo com base na palavra de Deus. Mesmo que uma coisa seja normalizada, seja legalizada, ele vai dizer, isso aqui eu não vou fazer, porque está contrário à lei de Deus. Então, esse texto especificamente, eu dei uma ênfase dei uma pincelada em outras questões, irmãos, que o foco aqui é a usura, porque o crente deve ser liberal e beneficente. Esse é um foco. Você empresta seu dinheiro sem usura. Você vai aplicar sem querer o lucro excessivo, sem querer explorar o seu próximo. Porque muitas vezes até a pessoa está disposta a ser explorada. Não acontece isso? Acontece. A pessoa está disposta.
Por exemplo, a pessoa está precisando de dinheiro, está numa situação complicada, ele não tem mais crédito, não pode pegar mais crédito no banco, e existe uma opção aqui no Brasil, chama agiota, né? Aí ele está até disposto a ir para o agiota. Mas chega para a pessoa e diz: Rafael, vamos fazer o seguinte, o agiota está cobrando 10% ao mês. Se você me prestar, eu lhe pago 5%. Sou eu pago 5%. Você me presta? Aí o cliente disse: eu não fui atrás. Ele que veio me procurar. Onde é que você tira 5% ao mês numa aplicação nos dias de hoje? Eu não tiro em nenhuma aplicação, em nada. Mas não, melhor, né? Eu estou ajudando ele, né? 5%. Ele ia morrer no agiota, povo perigoso e tal, não paga. Comigo não, né? Então, irmãos, o crente, ele é liberal, ele é beneficente. Ele não empresta seu dinheiro com usura, ele é justo. Ele não vai oprimir o pobre, mesmo que o pobre esteja disposto a se submeter pela necessidade. Ele vai dizer: não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Então, a usura, o juro excessivo, é um pecado? Não. Não. Dentro da mesma perspectiva, você não deve cobrar nada. Não deve cobrar nada. É liberal, beneficente. Se puder dar, você vai dar. Não, irmão, se eu estou precisando emprestar. Não, tome. Né? Até porque se emprestar, nós já aprendemos, né? Você já deve ter se você emprestar qualquer coisa, irmão, você já deve ter em mente que não pode contar com aquele dinheiro. Você já deve estar certo de que não vai precisar, você não deve contar com ele, porque na hora que você emprestou, você colocou na mão de outrem. Você vai contar com ele? Não, não conto não. Porque se você estiver contando com ele, é melhor você não emprestar. Você fala: não posso, porque eu vou contar com esse dinheiro. Eu preciso desse dinheiro, eu não tenho outro para substituir, para botar no lugar. Eu tenho um compromisso, né? Tenho um compromisso. A Bíblia ajuda você a ter educação financeira. A lei do Senhor é perfeita. Ajuda você em todas as áreas. É só a gente observar, né? É por isso que eu estou dizendo. É como que eu falei aqui, eu vi essa abrangência. É como disse assim: você, na antiga aliança, você podia emprestar a outrem, mas, né? Tanto é que Deus disse: você vai emprestar, mas não vai pedir emprestado. É uma das bênçãos, né? Uma das bênçãos era: você vai ter tanto recurso que o pessoal vai pedir e você vai ter como emprestar. Mas você não vai pedir emprestado. Você não vai passar essa necessidade. E etc e tal. Entendeu? Então, era possível, né, naquela época, você fazer empréstimo para terceiro, receber juros. Vai fazer isso no Brasil, você vai virar agiota. Aqui no nosso país, você não pode estar emprestando dinheiro às pessoas e pegar com juros. Isso é agiotagem. Só quem tem autorização são as instituições legalizadas para isso. Não é assim, irmãos? É. Então, o cristão age de acordo com as leis, costumes e usos da sociedade em que ele vive, mas de maneira justa, de acordo com a Escritura, sendo liberal e sendo beneficente, nunca pensando no retorno, nunca pensando no juro, nunca sendo usurário, né? Aquele que tem o dinheiro, tem os olhos no dinheiro, os olhos no lucro. E eu estou falando lucro excessivo. Você não pode condenar o lucro. E aí, de novo, vem aquela questão. Você condena o lucro. Quem condena o lucro é o quê? Está caminhando para o comunismo e para o socialismo. Não é não? Não é a mais-valia de Karl Marx? Estou certo ou estou errado? A mais-valia de Karl Marx. Tá? Não tem nenhum problema da pessoa ter lucro. O lucro é a remuneração pelo um trabalho, pelo um serviço, por alguma coisa que você está oferecendo ao outro. Não tem nenhum problema com isso. Qual é o problema? Excessivo. Aí, como é que a gente define, pastor? Sabedoria. Vai pedir sabedoria a Deus. Como é que você vai gerir seu negócio? Você vai conduzir seu negócio. Você vê os custos de aquisição, os custos de produção. Você vai avaliar o mercado, como é que está, as condições.
Você vai calcular o valor que é do produto. Tudo isso, irmãos, para quê? Para que você venda, né, haja uma satisfação daquele que compra. A pessoa que compra vai ficar satisfeito. Você quer prestar um bom serviço, né? Quer entregar bons produtos, e a pessoa deseja depois chamar você para fazer um outro serviço, ou continuar comprando a você, ou indicar. Você vai pedir sabedoria a Deus, Deus vai conceder. Em tudo é questão de sabedoria. Isso. Ok, irmãos? Então, assim, a usura. Outro pecado é o que pode ser cometido contra o oitavo mandamento, é o suborno. Vamos lá, Jó 15:34. Leia aí, Abraão. Jó 15:34. Olhe. Qual é o contexto aí para a gente entender isso aí, irmãos? Esse texto aí, quem é que está falando? Vamos lá. Quem é que está dizendo essas palavras? Hein? Jó 15:34. Para a gente entender o que é que isso quer dizer. Isso. Elifaz está falando está se dirigindo a Jó. Então, nesse texto aqui, devido à situação de Jó, ele está insinuando que Jó adquiriu suas riquezas por meio do suborno. Olha, veja a linguagem. Pois a companhia dos ímpios será estéril e o fogo consumirá as tendas de suborno. O que foi que aconteceu? Uma das coisas que aconteceu com Jó foi o quê? O fogo veio e queimou. Então ele o que acontece? A situação de Jó, irmãos, era de total calamidade. Não sobrou nada, nem a saúde dele. Então a dedução do pessoal foi o quê? Pecado. O que será que Jó fez? Rapaz, deve ter olhado para uma mulher, deve ter cobiçado, não ajudou o pobre, oprimiu. Só pode ter acontecido isso. E essa riqueza dele veio de onde? Suborno. O que é que Deus fez? Queimou, foi tudo. Elifaz está aplicando isso. Entretanto, de fato, as riquezas construídas com dinheiro tomado como suborno vão ser destruídas por Deus. Entendeu? Vão ser destruídas por Deus. De que maneira? Ele vai determinar como. Se vai ser com fogo, se vai vir outro e roubar, né? Se o cara vai está lá transportando, né? Sei lá, de alguma maneira, num caminhão, e acontece um acidente, a carga vai se estragar lá, ou seja, se for produtos, eles vão quebrar, vão se estragar, o povo vai saquear, como a gente já falou aqui, vai chegar, vai saquear. Deus vai agir de alguma maneira. Ou então o cara pegou, né, vai fazer a lavagem do dinheiro de alguma maneira. Aí, vou fazer como? Rapaz, analisou, vou usar a bolsa de valores. Aí vai e aplica o dinheiro numa ação, a companhia cai na bolsa, o valor da ação na bolsa, ele perde milhões, que a pessoa perde milhões na bolsa de valores de uma hora para outra. De uma hora para outra você perde. Né? Os irmãos sabem que tem muita gente, inclusive, que se suicida, né, por conta disso. Que ele aplicou o dinheiro ali, mas aplicou muito, né? E a empresa apresentou um balanço, né, contábil, uma contabilidade. De repente a empresa estava bem. Aí os caras descobriram o quê? Tinha um cara lá que deu um rombo na empresa. Ninguém estava vendo. Ninguém sabia. Aí a ação, olha, cai vertiginosamente. A pessoa pode ser por esse meio? Pode ser. Ia falar, Ramon, alguma coisa? Exatamente. Por isso que eu disse aos irmãos, as riquezas construídas com dinheiro tomado como suborno, Deus vai destruir. Às vezes, são muitos exemplos, irmãos, às vezes, sabe quem consome? A própria família, os filhos, torra o dinheiro, né, destrói, de várias maneiras. De várias maneiras acontece isso. Às vezes, quando é que vem uma doença, o cara gasta o dinheiro do mundo todinho tratando aquela doença. São muitas as formas. Qual é o fato? O fato é que as riquezas construídas com suborno
Deus vai destruir. Deus vai destruir. Irmãos, para Deus, o crime não compensa. Para Deus. Para a nossa justiça, aí já é diferente. Já é diferente. Mas para Deus, não compensa. Então, o suborno, tá certo? Então, vimos a usura, né? O suborno. Em terceiro lugar, Provérbios 3,30. Essa é muito importante, a gente tocou muito nesse assunto aqui, a gente pode até nem se delongar muito nele. A gente tratou isso bem anteriormente. Provérbios 3,30. Quer que lê? Leia, Alice, aí, por favor. Olha, se livre das demandas judiciais. Qual é o pecado aqui contra este mandamento? As vexatórias demandas forenses. Ou seja, demandas judiciais desnecessárias. Irmãos, o cristão é chamado a ser um pacificador e não uma pessoa bélica, que gosta de disputa, que gosta de briga. A gente já tocou nesse assunto. Eu sei que há coisas injustas, que acontece injustiça conosco, que acontece injustiça com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas da gente. Sempre quando possível, sempre quando possível, o cristão deve resolver suas demandas sem a necessidade da intervenção da justiça. Deve procurar a conciliação, resolver as coisas dessa maneira. A lei deve ser seu último refúgio. Por quê? Porque não é apenas nosso dever, mas nosso interesse. Qual é o nosso interesse? Viver pacificamente com todas as pessoas. Porque toda vez que você vai para o juiz é porque não chegou num acordo, né? Não chegou num acordo. E o versículo aqui especificamente, preste bem atenção nisso, que se cai muito nesse problema. Esse versículo nos exorta a não entrar em discussão caso a pessoa não tenha lhe feito qualquer tipo de mal. E quando é que isso acontece? Quando uma pessoa não faz mal e eu entro na discussão. É tomar as dores do outro. Você toma a dor do outro. Aí o que acontece? Você entra em confusão. Não tome as dores de outro. Aparentemente parece ser uma coisa assim, parece ser uma coisa que você está preocupado, mas você tem que ter muito cuidado com o seu coração. Você tem que ter muito cuidado com o seu coração. Tomar a dor do outro parece ser assim, uma empatia que você está sentindo pelo outro. Cuidado do seu coração, se é porque você não é uma pessoa que gosta mesmo de discussão, de briga. Você tem que trabalhar isso na sua vida. Talvez você conheça alguém, de vez por outra está metido em... Rapaz, fulano já está... Daqui a pouco ela, olha, porque, rapaz, aquele absurdo aconteceu com fulano, não sei o quê. Ela já escutou do outro, já falou com um terceiro, que tinha agredido o outro, que ela soube, que não sei o quê, que daqui a pouco está um rolo. Essa pessoa só vive em rolo. O que é isso? Isso é pecado. Ramon lembrou Sansão, que disse, de fato eu serei inocente a todo mal que eu fizer contra esses filisteus. Eu não queria fazer isso, mas já que... Então, a pessoa diz, rapaz, eu escutei isso, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar quieto. Será que não pode? Faça uma reflexão. Eu não posso ficar quieto. Não pode? É bom você fazer uma reflexão. O único meio de agir é você tomar as dores para si? Ou você pode agir de outra maneira? Será que você não pode ser o pacificador? Cuidado. Certamente eu acredito que vocês conhecem. Eu conheço pessoas, irmãos, que no passado era confusão. Rapaz, já está confusão com um, daqui a pouco era confusão com outro, daqui a pouco era com 2, 3. Isso, irmão, não é coisa de crente. Não é coisa de crente. Está em toda demanda. Aí está pleiteando, está brigando. Toda hora tem que ter alguém. Aí quando isso acontece na igreja, só bota o pastor para fazer conciliação. Lá vai. O que é isso, irmão? Confusão o tempo todo. Você não se envolve em problemas que não são seus, trazendo problema para o seu colo. Você está trazendo, né? Como é que a gente diz? Cutucando onça com vara curta. Existem muitas expressões populares para isso. O texto aqui é muito claro. Não
pleiteie as coisas com a pessoa, que se ela não tem nada contra você, não é contra você. Já basta as suas coisas. O que é que você está trazendo para si? Isso é pecado. Aí vai levar isso para onde? Vai acabar onde? Na justiça para resolver, né? Porque se chegou a esse ponto, você não conseguiu resolver. Aí vai para lá. O que é que a Bíblia está dizendo? Aqui está dizendo, é quebra do mandamento. Diga, irmão. E aí, irmãos, é a compreensão de que é o seguinte, veja bem, por exemplo, isso é uma coisa importante que Zaqueu colocou. Não, o justo, né, tem uma situação, uma causa. Você tem que entender que cada um tem que saber tratar a sua causa também. Você falou a parcimônia, cuidado. Cada um tem que também aprender a resolver seus problemas. Como é que ele vai amadurecer e crescer? Se toda vez alguém vai lá e se põe na frente, e se coloca na frente, a pessoa precisa aprender a enfrentar as dificuldades. Precisa. Onde é que a gente amadurece? Na dificuldade, irmãos. Não é na facilidade que você amadurece. Não é? Então, é isso. Muitas vezes aí você toma para si aquele exemplo da lagarta, né, e da borboleta. Os irmãos sabem, né, que a borboleta só vira borboleta quando a lagarta sai do seu casulo e ela tem que botar força. Ela tem que se esforçar. Se alguém for lá e tiver pena dela, os irmãos já sabem o que é que vai acontecer. Ela não vai virar borboleta, ela não vai fortalecer, né, suas articulações, suas forças, e ela não vai voar. É simples. Então veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Para a gente ver um texto desse, ele diz, não tome não. Significa dizer que você não vai ajudar de forma alguma, preste bem atenção. Leia de novo, Alice, por favor, aí, o 3:30, para a gente ver qual é a lição que está aí. Porque eu sei que o coração da gente é enganoso, diz, mais isso. Não, ele não está falando que não vai ajudar, que você não vai se compadecer, mas veja o que é o texto. Preste atenção. Você não vai estar pleiteando com outra pessoa sem causa, sem razão. Fulano estava com razão com o outro. Aí eu gosto de fulano, eu me compadeço, eu escutei inclusive a versão dele, aí eu entendi que ele estava certo, eu vou brigar com ele. Não, minha filha. Pronto, eu lembrei lembra de um rei que morreu por conta disso? Lembra de um rei de Israel que morreu por conta disso? O reino do sul, se eu não me engano, foi Josias. Foi para uma batalha, se aliou ao reino do norte, porque tinha um inimigo. Aí o inimigo do reino do rei de Israel disse assim, essa batalha não é sua, meu querido. Saia daqui. Um ímpio disse, essa batalha não é sua. Você não tem nada a ver com isso. Vá-se embora. Deus me mandou batalhar com outro. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Sabe o que ele fez? Não atendeu, não. Que é isso? Um incircunciso desse. Tomou a briga do outro. Deus não mandou ele. Ele foi porque quis. Nunca pleiteis uma causa contra o outro se o outro não tem demanda para com você. Então, irmãos, o versículo nos exorta a não entrar em discussão, a não entrar em questão, a não entrar em demanda, nem discussão com a pessoa, caso a pessoa não tenha lhe feito qualquer tipo de mal. A questão não é com você, a questão, se eu estou citando um exemplo, é com o outro. Então, o outro é que tem que resolver a causa dele. Agora, você pode ajudar? Pode. Você pode ser um pacificador? Pode. Mas, lembre-se, a questão é desse para com o outro. Você não sabe, você não tem ideia porque aquilo está acontecendo. Primeiro o texto diz assim, não vá, pronto. E eu estou trazendo outras questões que nos vêm à mente. Você não sabe porque Deus permitiu essa situação. Você não tem ideia. Você não sabe o que é que está no coração do seu irmão. Se Deus não está botando alguém para discutir com o seu irmão, para seu irmão exercitar o perdão, você não sabe. Você não sabe como é que está o coração dele. Deus está querendo dar uma lição para ele. Que ele tem que aprender a perdoar. Aquele que vos tem,
ofendido. Mas fulano não fez nada, ele é inocente. Está certo, ele vai resolver a situação. Se ele é inocente, eu sei que ele é inocente. Graças a Deus por isso. Ruim se ele tivesse feito alguma coisa de errado. Então ele vai resolver. Ele perdoe. Ele vai perder dinheiro. Tem nada não. Deus não é injusto. Deus é justo. Vai lhe dar. Vai dar para ele. Vai restituir o dinheiro dele. Que é isso? É assim que a Bíblia diz. É por isso que a gente tem que ter sabedoria. Confiar no Senhor. E deixar de entrar em confusão de forma desnecessária. Veja. Aí, lembre-se sempre de uma coisa. Quando isso acontece, irmãos, que você entra numa confusão, normalmente não é só você, é você e quem está em volta. Aí por isso que um bocado de família fica com raiva um com o outro. A coisa se espalha, dá uma confusão. Por causa de quê? Falta de sabedoria. Porque é fácil. O familiar, aí é que é fácil tomar a dor do outro, né? Aí dá uma confusão terrível. Vê como a lei de Deus é perfeita. Diga, irmão, para a gente ir concluindo. No caso da gente especificamente, irmão, eu vivenciei isso porque eu morei muito próximo. E eu convivia com pessoas que eram dessas famílias. Porque ali está junto. E isso era, pelo menos como a gente chegou lá, né? Há uns 30 anos atrás. Exatamente 30 anos. Então, isso ainda estava forte. Então. Mas é isso. Por que isso acontece? Para a gente finalizar? A lei de Deus. Abandonaram a lei de Deus. Estabeleceram a sua própria lei. Vamos voltar para Sansão de novo, não foi? Foi assim, Sansão estabeleceu sua própria lei? Não foi isso que foi dito? Só tinha a lei do nazireado. Não, eu prefiro estabelecer meu próprio jeito de viver. Eu defino. O senhor disse, isso é um absurdo, isso pode acontecer não. Como é que a pessoa mata uma vaca porque comeu uma palma? Pronto. Aí do mesmo jeito, como é que o cara mata o outro por causa que matou uma vaca? E aí sim, sucessivamente. E normalmente começa por bobagem. Normalmente é por coisa que não é difícil de resolver. Agora depois fica complicado. Porque tem muitos atores envolvidos. Está vendo, irmãos, como o crente é um pacificador. Sabe por que ele é pacificador? Ele é pacificador, irmãos, porque ele entende a lei de Deus, ele atenta para a lei de Deus, aí ele consegue ser pacificador, conciliador, ele tem um parâmetro, ele tem uma referência, então ele promove a paz. Ele vai dizer para o outro, rapaz, esse prejuízo é nada. Ele vai dizer para o outro, esse prejuízo é nada, porque ele olha, por exemplo, da lei de Deus, e crê nisso daqui. E crê. Tá bem, irmãos? Vamos ficar aqui no 15º. Tá? E com a graça de Deus a gente continua nas próximas oportunidades. Nessa leitura e no estudo bendito da lei de Deus. Que nos capacita a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Que era pacificador, que era conciliador, que foi, né? Foi quem nos conciliou com Deus, foi Cristo Jesus, quem ensinou isso, quem aprendeu a perder. Ele já se humilhou, só descendo aqui na terra, ele já perdeu, né? Já perdeu, porque Cristo perdeu só descendo, foi muito mais do que a gente pode imaginar sequer, aquilo que ele perdeu de ser adorado dia e noite, todo o tempo. Isso é uma humilhação muito grande. Ficar aqui na carne, a gente olha para o exemplo de Cristo e isso aí é nada, né? Para que eu vou estar me metendo em confusão, meu Deus? Eu vou recomendar aos outros que não se metam também não, que isso não vale nada. Não olhe para a gente, vai dizer, olha, você está entrando nessa confusão, sabe por quê? Por causa do seu orgulho. Isso aí é orgulho, rapaz. Aí mostra na Bíblia, né? A queda, o orgulho precede a queda, precede a ruína. É por isso que, conhecendo a lei de Deus, é que você vai, assim, poder pacificar, orientar, instruir. Que Deus nos dê entendimento, irmão, da sua palavra. Amém. Vamos
ficar de pé e orarmos?